Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Máquinas Inteligentes. Nesse primeiro vídeo, vamos desenvolver um sistema de reconhecimento de arritmias cardíacas. Essa primeira parte consiste da especificação desse projeto, onde vamos ver como podemos entender essas arritmias cardíacas e como podemos projetar um sistema de inteligência artificial utilizando aprendizado de máquina, a gente reconhecer o que é uma arritmia cardíaca e o que é um batimento normal, né? Então, o reconhecimento de arritmias cardíacas, ele consiste em, primeiramente, você vai ter que ler um sinal de ECG, né? Que é um eletrocardiograma, que é um sinal elétrico do coração. Você tem que identificar se esse batimento é do tipo normal ou arrítmico, né? Aí dentro desse batimento arrítmico, a gente pode fazer uma classificação em uma série de outras arritmias. Só que no primeiro momento, o objetivo desse projeto é apenas identificar se o batimento cardíaco é do tipo normal ou arrítmico. Então, para isso, a gente vai implementar um algoritmo, né, utilizando esses conceitos de aprendizado de máquina, hein? Essa implementação vai ser realizada em Python 3, tá? Caso você não tenha conhecimento em Python, não tem problema nenhum. Eu aconselho você ver o vídeo até o final. E depois você faz as adaptações necessárias para a linguagem que você conhece. Assim, alguns conceitos de aprendizado de máquina a gente vai fornecer também ao longo desse momento aqui. Alguns pré-requisitos, né, o conhecimento de programação em Python, principalmente Scikit-learn, conhecimentos em aprendizado de máquina, funcionamento do coração eletrocardiograma, né, que é o ECG, vou falar logo em seguida. Só que, como eu disse, caso você não tenha esses pré-requisitos, eu aconselho mesmo assim você assistir todo esse vídeo, porque você pode adaptar ao conhecimento que você já tem, né? E caso algum conceito não faça parte aí do, do seu dia a dia, você pode pesquisar, depois voltar e entender o vídeo melhor, ok? Então, qual que é a utilidade desse projeto aqui? Você pode utilizar ele em pesquisas, né, TCC, mestrado, doutorado. Inclusive, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, boa parte é do meu mestrado e doutorado, né, que eu estou concluindo agora. Você pode utilizar também para desenvolver softwares, né, para empresa na área de engenharia biomédica, que é uma área que cresce bastante a demanda, né, por sistemas inteligentes, devido ao fato de que cada vez mais dados são coletados dos pacientes, né, e é inviável para um cardiologista ou qualquer outro especialista analisar toda essa quantidade de dados, né? E também se tem surgido nos últimos anos empresas especializadas em prestar esse tipo de serviço, né? Que é fazer só a análise do eletrocardiograma e devolver o resultado para os médicos, né? E a partir deles fazem o seu diagnóstico. Outra utilidade também é aprender sobre essas aplicações de machine learning, principalmente na medicina. Eu notei, por exemplo, que no YouTube a maioria das aplicações são em reconhecimento de imagens, né? Que é um tema bastante trabalhado, mas dá para a gente aprender, né? Sobre machine learning em medicina, né? Então, o projeto é basicamente esse. Desculpa, isso aqui é um esquema de aprendizado de máquina, né? Eu até intitulei o seguinte, aprendizado de máquina em uma imagem. É claro que existem muitos outros conceitos, né, principalmente matemáticos, estatísticos, né, exige às vezes um conhecimento bastante abstrato, mas dá para se entender o aprendizado de máquina de uma forma bem simples, né? Então, basicamente, o que você tem é um ambiente. Desse ambiente, você vai extrair um conjunto de dados. O que é esse ambiente? Bom, o seu ambiente pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o seu ambiente pode ser
um conjunto de imagens, né? Seu ambiente pode ser um conjunto de medidas de um paciente, um conjunto de exames, por exemplo, né? Seu ambiente pode ser medições que você fez em determinada lavoura. Então, para cada problema, você vai ter um ambiente específico. Então, você obtém os dados desse ambiente. Antes, é importante dizer o seguinte, que os conjuntos de dados aqui no ambiente são diversos, né? Então, assim, mesmo que eu esteja estudando um mesmo assunto relacionado a um mesmo ambiente, eu posso utilizar diferentes conjuntos de dados para descrever esse ambiente, tá? Então, depois que eu obtenho os dados desse ambiente, aqueles dados que eu selecionei, eu vou passar esses dados para um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, eu vou empregar algum algoritmo de aprendizado de máquina com o intuito de o quê? Construir modelos de predição. Tá? Então, obtenho os dados do ambiente, passo esses dados para um algoritmo de aprendizado de máquina, e esse algoritmo ele vai construir modelos de predição. Depois eu utilizo esses modelos de predição juntamente com outros dados do ambiente, de preferência dados desconhecidos, né? E eu vou fazer as minhas predições. Tá? Então, por exemplo, por que eu disse dados desconhecidos? Porque eu quero predizer informações que ainda não estão no conjunto de dados. Então, imagina a seguinte hipótese, a seguinte situação. Você tem um determinado ambiente que você conhece certas características dele, mas tem determinados conjuntos de dados que você não conhece, né? Por exemplo, a classificação. Imagina que você tenha lá um conjunto de plantas, que você queira classificar elas como se elas estão com alguma doença ou não, né? Então anteriormente você já tinha feito uma rotulação e você sabe que determinadas características fazem uma planta ser doente. Então você já tem um conjunto de dados com essas informações. Só que você vai ter outros conjuntos de dados que também não têm essas informações. Então, o que você pode fazer? Depois que você obter o seu modelo de predição, você passa esse conjunto desconhecido para o seu modelo para fazer as predições. Ok? O aprendizado de máquina em relação ao comitê, né? Talvez não seja do conhecimento de todos, talvez nem todos já trabalharam com comitê de máquinas, mas a ideia é a seguinte: a ideia é você ter vários especialistas, né? Então você tem aqui 3 especialistas, cada especialista faz uma predição. Esses especialistas eles são máquinas de aprendizado que você treinou ou você induziu, né? São aqueles modelos que você obteve conforme foi falado anteriormente. Então, cada especialista ele pode fazer uma predição diferente. Por quê? Mesmo que eu induza todos esses especialistas sobre o mesmo conjunto de dados, o que pode ocorrer é que, devido a certas características dos algoritmos de aprendizado, por exemplo, como condições de inicialização, que muitas vezes seleciona-se números aleatórios, né, para inicializar o algoritmo. Então, o que vai acontecer? Muitos especialistas eles podem ser diferentes, podem representar modelos diferentes, mesmo que eles tenham sido induzidos a partir do mesmo ambiente, a partir do mesmo conjunto de dados. Outra circunstância, você pode utilizar diferentes partições do seu conjunto de dados para treinar cada um desses especialistas. Assim, por exemplo, cada especialista cada máquina, né, ela seria especialista em uma certa partição dos dados. Isso é interessante quando, por exemplo, você tem um grande conjunto de dados, né, e é inviável você passar todos esses dados de uma vez só para aprendizado. Então, o que você faz é particionar esses dados e treinar várias máquinas separadas. Aí, então, essas máquinas separadas, vocês vão fazer predições diferentes, porque elas foram treinadas com dados diferentes. Então, o que você faz? Você combina todas essas predições em uma única predição. Tá? Então, aqui, no caso, essas máquinas, elas predizeram as saídas 1, 0 e 0.
Então, aqui você pode aplicar a regra do voto majoritário. Bom, a maioria predisse zero, então vou dizer que a saída é zero. Outra forma de combinar saídas dos diferentes especialistas é através dessa equação aqui. Que essa equação não está totalmente correta porque deveria ser a predição, né, de x barra zero, né? Eu esqueci de colocar o barra aqui, então crescente aqui, né? Teria aqui um x barra zero. Ou seja, esse P1 de x barra zero, ele é a probabilidade desse exemplo x pertencer à classe P1, a classe zero, digo, né? E que é a mesma coisa, o P2 é a probabilidade da instância x pertencer à classe zero, né? Então, o alfa 1, alfa 2, alfa 3 são pesos que eu vou atribuir às minhas máquinas, tá? Aos meus modelos, aos meus especialistas. Porque eu posso determinar, por exemplo, que certo especialista tem um conhecimento maior do que o outro, né? Que certa máquina ela faz predições melhores do que outra, então posso dar um peso maior para essa máquina. Após obter a soma ponderada dessas predições, eu faço simplesmente um condicional aqui. Ó. Então, se a probabilidade, né? Se a soma ponderada das probabilidades for maior que 0,5, então, eu vou falar que a predição é zero. Caso contrário, eu falo que a predição é 1. Esse é um outro modo de combinado. Né? Geralmente, na literatura, esse primeiro modo aqui, que seria o voto majoritário, é chamado de hard e esse de soft. A gente vai usar esse segundo modo aqui para fazer a combinação nesse projeto. Okay? Um pouco sobre o coração eletrocardiograma, o ECG. Então, no coração, você tem aqui ó, essas duas câmaras superiores. Né? Então, você tem aqui o átrio esquerdo e o átrio direito. Tá? Aqui você tem ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, esse lugar aqui, ó, onde surgiu esse impulso elétrico, essas linhas vermelhas representam o impulso elétrico. Tá? Ele é o nodo atrial. Tá? Então surge um impulso elétrico aqui, e esse impulso ele se propaga por todo o sistema elétrico do coração. Então, quando ele se propaga, ele ocasiona a contração do coração, do músculo cardíaco. O surgimento desse impulso é devido à troca de cálcio e potássio ali nos canais das células cardíacas. Tá? Isso não importa muito aqui. O que importa você saber é o seguinte, para cada período, para cada contração dos átrios ou dos ventrículos, no ECG é registrado ondas características. Então, ó, essa primeira onda aqui, que é a onda P, essa primeira onda aqui, ó, essa ondinha aqui. Essa onda, ela representa o que? A despolarização dos átrios, tá? Então, quando os átrios estão se contraindo. O complexo QRS, que é essa onda de maior proeminência aqui, ela vai representar o quê? Ela representa a despolarização ventricular. Tá? Onda P representa a despolarização atrial. O complexo QRS, que é formado pelas ondas QRS, ele representa a despolarização ventricular. Como os ventrículos são maiores, né? Então você tem uma proeminência bem maior da onda. Esse é o seu complexo QRS. E por fim você tem a onda T, tá? Que ela representa a repolarização dos ventrículos. A repolarização dos átrios você não enxerga no eletrocardiograma porque ela acontece simultaneamente à despolarização ventricular, né? Então, como a impedância aqui é maior do complexo QRS, então ele fica oculto aqui, ok? Então, só que essa é a ideia. Então, no ECG você vai ter onda P, complexo QRS e onda T. Tá? Então, essas são as principais ondas características do eletrocardiograma. Qual que é o nosso objetivo? A gente vai pegar um ciclo cardíaco desse e classificar. Ele é o que? Normal ou arrítmico? Né? Porque o que acontece? Quando
o impulso elétrico não consegue se propagar devidamente aqui, né? Ou seja, por um bloqueio, ou seja, por algum outro motivo, né? Alguma doença cardíaca ou alguma doença no sistema circulatório que ocasionou alguma doença cardíaca, então o que, que vai acontecer? Se o seu impulso não propagar da forma correta, então vão aparecer anomalias no seu eletrocardiograma. Você pode ter um retardo na propagação desse impulso, então suas ondas características vão ser diferentes. Então esse é o nosso objetivo nesse projeto, descobrir quando um sinal de ECG é normal e quando ele é arrítmico, analisando essas ondas elétricas provenientes do coração. Aqui eu tenho uma figura que representa o ECG e seus principais segmentos e intervalos. Então, aqui eu tenho novamente o complexo QRS, né? As ondas P, Q, R, S, T. A onda T e a onda P elas são parecidas, mas geralmente a onda T ela tem uma amplitude bem maior. Essas ondas elas nem sempre são assim, tá? Isso aqui é só uma representação, um desenho. Elas podem estar para baixo, né? Isso aqui também pode estar para baixo. O complexo QRS também pode estar invertido, né? Então, assim, não é um padrão fácil de identificar, né? Além dessas ondas características, a gente tem alguns segmentos aqui, ó. Você tem um intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do complexo QRS, né? Você tem um intervalo QT também, que vai da onda Q, né? Ou seja, do início do QRS até o final da onda T. Esses são os que interessam para a gente, porque nosso objetivo é pegar todo o sinal de ECG. No nosso caso, devido à base de dados que vai ser utilizada, cada sinal de ECG tem 30 minutos, tá? Então você não vai ter só esse segmento aqui. Você vai ter milhares e milhares desses segmentos para analisar. Então você tem que fazer a segmentação desse sinal, obter só esse segmento, olhar para ele e falar, bom, esse é um sinal, é um batimento normal, né? Esse é um batimento arrítmico. Mas primeiro eu tenho que segmentar. Para segmentar, eu tenho que saber o tamanho do meu segmento. A gente vai usar mais ou menos esse tamanho aqui, aproximadamente. O segmento PR ele tem em torno de 0,20 segundos. Claro que varia de paciente para paciente, né? Até mesmo do mesmo paciente, porque depende por exemplo, da velocidade com que o coração está pulsando, né? Se ele tem alguma doença cardíaca, isso pode mudar e etc. Então, o segmento PR ele tem aproximadamente 0,20 segundos e o segmento QT 0,38 segundos. Então, eu posso considerar que do início da onda P até o final da onda T, eu tenho mais ou menos uns 0,5 segundos. Tá? Um valor padrão para o ciclo cardíaco, né, que é esse intervalo do início da onda P até o final da onda T, é 0,75. A gente vai usar aqui 0,5, mas vocês vão ver que esse valor é ajustável, né? Você pode mudar ele conforme você achar necessário. Aqui é o conceito de derivações no eletrocardiograma, né? Você tem um sinal de ECG completo. Tá? Cada um desses, ó, aqui eu tenho DI, né? Ó, DI, D1, né? D1, D2 e D3. Essas são as derivações dos membros, né? Então, o que é cada uma dessas derivações? Aqui eu tenho 12 derivações. Cada uma dessas derivações, elas representam um posicionamento dos eletrodos para captar o sinal elétrico do coração. Então, note que cada uma delas, elas capta, né, o sinal de uma forma. Por quê? Imagina que esses eletrodos são como câmeras de vídeo, né? Então, como eles estão posicionados em locais diferentes, eles vão captar a mesma informação, mas de forma diferente. Tá? Então, note que você tem o mesmo registro cardíaco em todos esses casos, só que eles são captados por diferentes eletrodos. Por isso aparece essa diferença nas formas de onda. Tá? Então, isso é mais uma dificuldade para a gente, porque você tem que lidar com esse tipo de informação também. Ok? Então, nosso objetivo vai ser ler esse sinal todo aqui, esse sinal inferior aqui,
segmentar ele e determinar o que é isso aqui é normal ou isso é arrítmico, né? Isso aqui é normal ou arrítmico, né? Como que eu vou saber? Então, para isso a gente vai utilizar um sistema de aprendizado de máquina. A gente não vai utilizar o conhecimento médico, por exemplo, né? O mesmo esquema que eles utilizam. Nós vamos simplesmente utilizar os dados para obter esses modelos. Para preparar o projeto, a gente vai precisar de uma base de dados, tá? Eu não vou plugar eletrodos no meu coração, nem você no seu e obter dados. Isso não faz sentido. Então, a base de dados que a gente vai utilizar é essa MIT-DB, tá? Arrhythmia Database, que você pode encontrar nesse link. Quando você acessar esse link, você vai ser redirecionado para uma página lá, na parte mais de baixo dessa página, você tem esse arquivo aqui para download. Então, você vai simplesmente fazer o download desse arquivo e armazenar em algum lugar aí do seu computador que você tem acesso, tá? Depois a gente vai fazer a programação com base nesses arquivos. Uma base de dados bem pequena, né? 73 megabytes só. Então faça o download, né? Dê uma pausa no vídeo, faça o download e armazene aí no seu computador esses dados, tá? Numa pasta que o Python tem acesso. Ou a sua linguagem de preferência. É um pouco sobre essa base de dados, ó. Essa base de dados ela é composta de 48 registros, né? Cada um deles com meia hora de duração aproximadamente. E eles são obtidos de 47 pacientes. Isso quer dizer o quê? Que tem 2 registros do mesmo paciente ainda. Então, eles foram obtidos num consórcio entre o MIT e esse hospital de Boston aqui, entre esses anos, 1975 e 79. Cada sinal está mostrado a 360 Hz. Significa o quê? Que cada segundo você tem 360 amostras, tá? Eles têm 11 bits de resolução no intervalo de até 10 microvolts. E as anotações foram realizadas por 2 ou mais cardiologistas. Então, esse é um sinal rotulado, tá? Que é o ideal para a gente fazer um sistema de aprendizado supervisionado. Sem esses rótulos, não teria muito o que a gente fazer, né? Há algumas anotações, né? As anotações estão disponíveis nesse link aqui, tá? Eu vou deixar todos esses links aí na descrição do vídeo, mas acessem o site e façam uma leitura ali para vocês entenderem melhor o que são essas anotações. Aqui eu fiz um resumo das anotações, tá? Aqui do lado direito, entre parênteses aqui, eu tenho o que? As anotações que a base de dados MIT utiliza, tá? MIT-DB lá. A gente vai chamar de MIT-DB. Então, a base de dados utiliza essa notação. Então, N é para batimento normal, L para bloqueio de ramo esquerdo, R bloqueio de ramo direito. Esses bloqueios de ramo quer dizer o quê? Que seu sinal elétrico foi bloqueado, tá? Então, ele não está indo para... não está indo ou está indo de forma atrasada, né, para os ventrículos. Cada uma dessas arritmias aqui, você tem umas ondas características, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre uma dessas arritmias, a onda característica do ECG, as ondas, né, elas mudam. Essa associação aqui, ó, AAMI, não esqueci agora o significado, mas vocês podem pesquisar se tiver maior interesse. Ela estabeleceu o seguinte, ó, ela estabeleceu um padrão para a classificação de arritmias, tá? Então, ela diz que todos esses tipos de batimentos aqui, ó, eles podem ser classificados na classe normal, ok? Todos esses tipos aqui na classe supraventricular ectópico. Esses daqui na classe ventricular ectópico, esses têm os batimentos de difusão e os desconhecidos. Então, ó, como a gente quer classificar em normal ou arrítmico, então para a gente tudo isso aqui vai ser, esses 5 primeiros vão ser todos normais, né? Então sempre que a gente encontrar um tipo desse batimento aqui vai ser normal. Note que dentro da classe normal a gente tem um batimento que é normal, tá? Só que todos esses vão ser considerados da classe normal. Todos esses restantes vão ser considerados da classe arritmia, ok? Exceto esses batimentos de fusão e desconhecidos, tá?
A gente vai excluir eles depois. Eu vou explicar melhor o motivo, ok? Mas se você quiser incluir no seu projeto, não tem problema nenhum. Da forma que está implementado aqui, você pode incluir ou excluir. Você pode também fazer o seguinte, considerar só esse aqui como normal, todo o resto como arritmia. Tá? O projeto permite fazer isso. Sobre esse banco de dados, você pode acessar esse link aqui, ó, esse sistema ATM. Ele é interessante que ele permite você navegar por todas as bases de dados, você visualizar os sinais de eletrocardiograma, né? Tem uma série de ferramentas aí. Então é interessante você entender, né? Você acha a base de dados aqui, aí você pode plotar o seu registro, você pode obter as anotações, né? Uma série de informações sobre cada sinal. Então, para a implementação efetiva do nosso projeto, né, como eu disse, vai ser em Python 3. Caso você não programe em Python, não tenha problema, tá? Assista todo o vídeo, que depois você faz as adaptações para a sua linguagem de preferência, tá? Então, a gente vai utilizar o scikit-learn, né? Você pode obter aqui, caso você ainda não tenha instalado no seu computador. E WFDB. Essa biblioteca ela vai ser útil para a gente, não, vai ser necessária, né? A gente fazer as leituras dos registros de ECG e as leituras das anotações, né? Então ele lê o registro e lê a anotação. Dá para fazer com outro, sem utilizar essa biblioteca, dá um pouquinho mais de trabalho, mas daria para fazer, né? Você pode entrar nesse site aqui, você pode fazer o download de cada arquivo como TXT, né? Então você pode fazer a leitura dos dados brutos, ok? A gente vai utilizar essa biblioteca, né, para facilitar o trabalho. O objetivo desse projeto é mostrar uma implementação prática, né? Não é criar um projeto do zero, né? Então, além dessas duas principais bibliotecas, a gente vai utilizar a NumPy, claro, né? Essa biblioteca Pickle, que ela serve para serialização de dados, né? É uma forma de eu salvar uma lista, uma array, qualquer outro tipo de dado que eu tenha no Python. A joblib, ela serve para a gente salvar os nossos modelos, né? Os modelos obtidos pelo scikit-learn. Essa biblioteca OS, ela é para manipulação de arquivos, né? Então, aqui, ó, um esquema do nosso projeto de reconhecimento de arritmias. Então, a primeira etapa é fazer a leitura da nossa base de dados. A gente vai ler todos os dados da nossa base, né? Vamos ler os ciclos cardíacos. Para isso, a gente precisa detectar os nossos complexos QRS, né? Como a nossa base de dados já é anotada, essa etapa a gente vai pular. Mas se você for implementar um sistema aí numa empresa, você vai precisar implementar um sistema de detecção. A biblioteca WFDB ela já disponibiliza um sistema de detecção dos complexos QRS. Tá? Então, eu vou detectar o complexo QRS, ou seja, minha onda R, né? Na verdade, quando você detecta o complexo QRS, você detecta a localização da onda R no ECG. Tá? Aí, a partir daquela onda, eu vou considerar aquele segmento, né? Ali em torno de 0,3 segundos à frente, 0,2 segundos antes, para dar o meu segmento de 0,5 segundos. Depois eu vou extrair os atributos, tá? Esses atributos, nesse projeto, vão ser as próprias amostras do segmento de ECG, tá? Você pode implementar uma extração de atributos da forma que você achar melhor. Você poderia, por exemplo, calcular medidas estatísticas, né? Tem um trabalho que eu e alguns colegas publicamos, a gente propôs construção de figuras geométricas que representem esses sinais, por exemplo. Então, vai do gosto de cada um e da sua criatividade. Aqui a gente vai fazer o mais simples, que é o que? Extrair apenas as amostras desse sinal e utilizar essas amostras como atributos. Tá? Aí depois desse projeto pronto, você pode ir lá e mudar essa etapa e incluir o seu próprio sistema de extração de atributos. Tá? Aí você já tem um trabalho de mestrado aí para você, ou um trabalho de conclusão de curso.
Depois de extrair esses atributos, você armazena os atributos e os rótulos, tá? Depois de armazenar, a gente vai induzir uma máquina, uma ou mais, né? Aqui a gente vai induzir mais de uma, depois eu vou explicar por quê. Depois de induzir essa máquina, a gente calcula algumas medidas de performance para ela. Tá? Com essa máquina induzida, a gente pega outros dados armazenados e vai validar essa máquina. Okay? Eu também estou propondo a gente fazer um sistema de visualização da classificação. Como que é esse sistema? Ele vai pegar ali a base de dados e vai criar ao final uma página HTML, onde você vai ter o seu segmento ECG, você vai ter informação se esse segmento é normal ou arrítmico e qual é a probabilidade de que ele seja normal ou arrítmico. Tá? É só para a gente visualizar esses dados. E nesse sistema a gente vai fazer a detecção do QRS, porque a gente vai supor que a gente não tenha informações sobre as classes, tá? Então esse sistema, obviamente, ele vai ser um pouquinho inferior ao que a gente obteve no teste de validação. Algumas dificuldades no reconhecimento de arritmias cardíacas. Eu quero chamar a atenção para vocês nesses dois fragmentos de registros, tá? Eles são de pacientes diferentes, tá? Só que isso aqui, ó, representa o paciente 207, se eu não estou enganado, da base de dados. Então, olha só. Ó, onde está marcado como R é um bloqueio de ramo direito, né? E o V é um bloqueio de ramo esquerdo. Eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. V representa a mesma arritmia, correto? Só que olha só, olha essas duas formas de onda, como elas são diferentes, né? Então, tem duas formas de ondas que representam o mesmo padrão, só que são completamente diferentes. Olha o problema. No nosso caso, o R e o L, que são bloqueios de ramo direito e esquerdo, eles vão pertencer à classe normal. Só que olha só, a forma do R, né, do bloqueio de ramo direito, olha a forma do bloqueio de ramo esquerdo. Então, vou ter que colocar esse padrão e esse, tudo na mesma classe. Olha a dificuldade, né? E o V, tudo na classe de arritmia. Só que olha só, esse V é diferente desse. E esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, assim, a gente tem um padrão, na verdade, que não é um padrão tão óbvio assim, né? Tanto é que, quando os cardiologistas fazem essas análises, muitas vezes eles discordam, né? Aqui também é o mesmo caso. Onde está o pontinho é um batimento normal. Onde está V é um batimento do tipo contração ventricular prematura, que é o trabalho que eu desenvolvi no doutorado, né? Que é detectar somente esse tipo de arritmia aqui. Então, olha só, você tem diferentes morfologias, diferentes formas de ondas para o mesmo tipo de batimento, né? Então, isso torna o trabalho de identificação de padrão bastante complexo, tá? É um trabalho simples. Então, terminamos aqui essa parte da especificação do projeto. Agora vamos para a prática, né? Vamos implementar isso e ver como que vai funcionar e como podemos, de fato, obter um sinal elétrico do coração e fazer essa classificação em normal ou arrítmico. Até mais.